Temos aqui a visão do pai e primeiro treinador de duas das melhores tenistas e esportistas de todos os tempos, a Venus e a Serena Williams. King Richard é um filme biográfico que não se decide se é biografia de uma, de outra, de nenhuma ou dele. Enfim, é difícil entender as escolhas matriciais aqui desse filme. Eu entendo bastante que toda boa história ela se torna melhor quando ela tem um recorte bem feito, né? Uma história boa já é boa por essência, mas quando tem um recorte bem feito, vai para outro nível. Às vezes, quanto mais recortado, ou seja, quanto menor for a amplitude da história, melhor, porque aí consegue se explorar todos os mínimos detalhes do que foi escolhido, né? King Richard vem provar exatamente o contrário. De tudo que poderia ser escolhido para a história da Venus e da Serena Williams, o pai foi a escolha. Até aí tudo bem. Mas vejamos, a Serena é deixada de lado com a desculpa de que foi preparada para viver à sombra da irmã e aparecer apenas na hora certa, coisa que o filme deixa apenas em texto, jamais mostra. Pouco sabemos o que e como pensa a Venus, que é uma das personagens principais, e também a irmã gêmea da Serena Williams, né, que primeiramente, no caso a Venus, chocou o mundo do tênis. E a gente também não sabe o que de fato, ou melhor, quem de fato é o Richard Williams. Por que o nome King, né? Porque o nome Rei Williams? Quais seus reais anseios e todas as suas fragilidades que a amiga explorou por tanto tempo? O recorte eu acho que é desastroso aqui desse filme, porque se escolheu a história de um homem, então que contasse a história desse homem, né? Mas fica claro que foi só uma maneira de não falar diretamente das duas e ter que apelar aí para um outro recorte amplo, no caso, o que traria outras dificuldades, tanto orçamentárias quanto artísticas. As perguntas de uma boa narrativa geralmente são as mesmas, quem, o que, como e onde. Basicamente isso, né? A narrativa desse filme tá todo o tempo girando em redor, ou melhor, ao redor do quem, mas se furta também o tempo inteiro de responder ou pelo menos pincelar as demais perguntas básicas. Ainda dentro do quem, também foge de fazer o estudo de personagem proposto no início do filme e se atrapalha inteiramente, trazendo cenas que não contribuem para um entendimento geral do panorama abordado. Em um dado momento, Richard tá jantando ali com a sua filha e esposa, no fast food. Aí ele diz que vai bem ali resolver algo. Todo mundo aceita numa boa, só uns olharezinhos assim estranhos, mas beleza. E do nada aparece dando ali umas raquetadas aleatórias numa quadra. Por quê? Por que é importante ele sair daquele momento e ir pra quadra? Seria uma obsessão dele pelo tênis, pela quadra, pelo treino, pela raquete? Será que só as raquetadas fariam com que ele sentisse, sei lá, no controle da situação? Não é. A cena é extremamente vazia para trazer outra cena mais vazia ainda. Ele é confrontado por uns jovens e o filme cria uma espécie de ameaça etérea que nunca, jamais é concretizada. Inclusive, nada que descende disso volta bem pro filme. Nada. Não responde nada sobre o personagem principal, não concretiza a ameaça, como eu falei, e só faz a gente perder tempo. E aí depois, toda a frustração de Richard para com os brancos que dominam esse esporte de rico também é, obviamente, abordada, mas novamente surte em absolutamente nada. Tentam traçar um paralelo com seus tempos de embate contra a Ku Klux Klan, mas só prova que, se for para trazer certos assuntos tão complexos e deixá-los apenas na superfície, eu acho que beira o desrespeito com o assunto. Desrespeito, na verdade, com o tema, desrespeito com as outras histórias que ali estão presentes. E eu acho que, da maneira forçada com que apresentou, desrespeito com quem assiste e se pergunta os mesmos porquês levantados pelo próprio filme, que são esquecidos de serem respondidos em poucos minutos. Acho que o filme, né, o King Richard, só não é um desastre maior porque fórmulas, elas foram feitas por um motivo, ou seja, pra funcionar. E funciona, fórmula é fórmula, vai funcionar. O filme parte da música genérica da empolgação, aí obviamente a gente também fica empolgado. Passa pra música reflexiva do treinamento, busca trazer a cena do bem que eu disse, né, que vai dar ao personagem principal a ideia de volta por cima. Coloca a pessoa como desacreditada, entrega todo o sentimento do cara que pensa e é mais inteligente do que tudo e todos, inclusive do que nós, audiência, mas a gente simplesmente nunca vê o que essa inteligência resulta na prática. E aí finaliza com as punchlines, né, as frases de efeito para que a gente pense, nossa, olha só como ele tinha tudo sob controle. É uma fórmula que o Will Smith adora aceitar participar, que funciona, ou melhor, funcionava bastante como uma isca para o Oscar,
mas que ultimamente nem isso vem conseguindo fazer, restando poucas indicações a categorias técnicas bem específicas ou as categorias de atuação. Falando em atuação, o Will Smith esquece constantemente os trejeitos do seu personagem. O Richard, ele começa o filme falando com a língua pesada, pronúncias aspiradas por entre os dentes, sabe? E depois para de falar assim para retomar no final do filme. Parece que ele fez uma fonoaudióloga e aí depois perdeu, não sei. Ora tem um Richard de meia idade andando como se fosse um senhor cansado, meio arqueado aqui. Ora o senhor cansado anda como se fosse um homem de meia idade. E essa variação, vista a olho nu, vida de um ator tão consagrado, demonstra certo descaso da direção ou da preparação do personagem pelo ator. De tudo que eu esperava que o filme falhasse, essa foi a falha menos pensada de todas. Menos pensada. Por fim, temos o efeito coach, né? Que coloca o filme em um lugar comum de frases prontas e do pai perfeito. E eu acho que quem lê um pouquinho da história do Richard Williams vai ter bastante dificuldade de aceitar esse homem que só queria que as filhas se divertissem. A meu ver, temos aqui uma narrativa pobre, fajuta, só para enaltecer a figura escolhida como protagonista em uma história de tantos protagonistas fortes reais, tantos protagonistas mais capazes de percorrer melhor esse caminho escolhido pelo filme. Afinal, debatemos o ego de um homem, debatemos a qualidade de duas fenomenais atletas, debatemos a dificuldade de sair do nada e ir pro estrelato. Sinceramente, não sei. Não sei o que é que a gente debateu. O filme ele debate um pouquinho disso daí, né, que eu falei agora, com a mesma intensidade com que foge de cada um desses assuntos. E isso é tão verdade que temos cerca de 2/3 de um roteiro girando em círculos, sem saber o que fazer, não cria nenhum elipse, não consegue sair, não consegue tirar os assuntos repetidos ali da sua frente. E aí o roteiro até tá tentando furar o tempo inteiro, sabe, a premissa que foi colocada, mas alguma coisa freia. Que pode ser a direção, que pode ser a montagem, coisas que aparentemente levaram o filme para esse espetáculo de clichês, de péssimas atuações e repetições intermináveis de elementos que demonstram uma grande história completamente reprisada, presa, enjaulada. O filme, para mim, não funcionou de forma alguma.